Luiz, fecha o áudio. Oi? Sim. Luiz fecha o áudio. Vou fechar aqui para ele. Isso. Bom, então vamos orar e logo após a gente vai ler o capítulo 3 de Gálatas. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender a Tua palavra essa noite, que o Senhor possa nos iluminar e que possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer a nós por meio da leitura da Tua palavra, que os nossos corações e as nossas mentes possam ser solos férteis, para que possamos ser não somente ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes. Que o Senhor possa ser com cada um que está ouvindo, participando dessa live essa noite, que o Senhor possa usar todos os irmãos que irão comentar. E por tudo isso nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou ler aqui, irmãos, o capítulo 3. E aí, após a leitura, a gente começa os comentários. Ok? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões,
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós vimos no capítulo anterior, né, Paulo encerrando a sua apresentação, mostrando aos Gálatas, baseado no que ele explicava aqui, nos 3 encontros de Paulo com Pedro, para agora começar a fazer, então, ele estava antes defendendo, ou mostrando as acusações que contra ele eram feitas, e agora ele vai passar a defender o Evangelho, porque o Evangelho estava em perigo aqui, né? Estava prestes a ser trocado por outro que era uma mentira, um engodo, né? E é interessante porque nesse capítulo que ele vai começar agora, o capítulo 3, Paulo começa a falar como ele está agora, ele não está pregando o Evangelho, no sentido de pregar de novo o Evangelho, como ele fez, por exemplo, em 1 Coríntios 15, né? Existia uma falha entre os coríntios, que eles estavam pensando que a ressurreição já tinha ocorrido, ou que não existia mais ressurreição de homens, só Cristo tinha ressuscitado, os homens não ressuscitavam. Então ele começa a pregar o Evangelho de novo. Mas aqui é diferente. Como não era a questão de duvidarem de alguma doutrina, mas o próprio Evangelho estava sendo colocado em xeque-mate com o procedimento, ou o modo como eles estavam agindo. Então, ele vai defender o Evangelho, e ele defende, então, como profundo conhecedor que ele era de todas as coisas, porque Paulo era um homem bem instruído, né? Ele faz sob forma de argumentos. Ou seja, ele cria o argumento para responder, e na resposta vai ter a verdade. Então, é diferente de eu apenas pregar a verdade. Quando eu estou defendendo a verdade, eu tenho que criar um argumento. E ele faz isso aqui, nós vamos ver, do versículos 1 ao versículo 5, do 1 ao 5, no capítulo 3 aí. O argumento de Paulo vai ser baseado na própria experiência dos Gálatas, as experiências que eles tinham tido sendo convertidos, tendo se convertido, tendo ouvido o Evangelho e crido, ou alcançado a salvação no princípio da fé. Esse versículo, o justo, como é que é? Os justos, deixa eu ver como é que está esse. Está aqui. Vou achar a minha Bíblia. Né? Ele fala que vamos ver onde está.
porque ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse justo viverá da fé, no Darby ele fala, o justo viverá no princípio da fé, ou de fé. É baseado nesse princípio que o homem é salvo, não no princípio de lei ou de regras. Então, Paulo sabia que eles tinham tido a experiência de ter ouvido o evangelho, porque ele mesmo tinha pregado o evangelho para eles. E ele sabia muito bem como ele pregava o evangelho, né? Nada melhor do que ele para saber como ele tinha pregado esse evangelho. E ele pregou ele claramente, evidentemente, com toda clareza. Ele não era um pregador do evangelho que pregava nas entrelinhas. Ele falava abertamente sobre o que era o evangelho. Então, ele vai, desde o versículo 1 ao 5, ele vai argumentar o argumento que ele vai ter é baseado na experiência dos próprios Gálatas. Depois, do versículo 6 ao 9, o argumento vai ser baseado na experiência de Abraão. Ele vai citar Abraão e baseado no que Abraão experimentou a respeito da salvação do justo ser justificado por fé, no princípio da fé. No versículos de 10 a 14, o argumento de Paulo vai ser baseado nas testemunhas das próprias Escrituras. Ele vai dizer o que diz as Escrituras, e aí explica sobre isso, né? Ele fala, não diz a Escritura essas coisas? E depois, a última parte dos versículos 15 ao 25, o argumento dele vai ser baseado no fato de que as promessas feitas aos patriarcas no Velho Testamento eram incondicionais, elas não punham condições para eles serem salvos. Então, baseado nesse pequeno esquema aqui, a gente pode discorrer agora desse capítulo com mais assim, entendimento, né, do que ele estava fazendo. E então ele começa, no versículo 1, a argumentação dele. Essa primeira argumentação, do versículo 1 ao 5, vai ser tudo baseado nas experiências dos próprios Gálatas. E ele começa com, basicamente, 6 perguntas. Na nossa versão corrigida, parece ser só 5 perguntas. É que, na versão do King James, o versículo 3, ele faz 2 perguntas. Sois vós insensatos, que tendo começado no espírito, termina na carne? São 2 perguntas que é feita. Então, dá basicamente 6 perguntas. Então, no versículo 1, ele começa, quem vos fascinou? Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Quem aqui é interessante porque no português o quem pode ser usado para pessoa ou pessoas. Para quem vai à festa, não é uma pessoa só que eu estou perguntando, são várias. Mas no grego, essa palavra usada aqui como quem, traduzida para nós como quem, ela é singular. É uma pessoa que está se referindo. O que o irmão fala, o Bruce fala, alguns acreditam que ele fala, existia entre eles um mestre mais destacado, que tinha mais preeminência entre eles, e que começou a dissimular com eles a respeito disso, de guardar a lei. Então, era um responsável. E outros acreditam que esse quem aí era o próprio Satanás. De qualquer forma, não há muita importância saber quem era esse quem, porque se fosse um falso mestre ensinando errado, era inspirado por Satanás. Então, indiretamente, era Satanás. E por trás de toda dúvida que é colocada nas coisas de Deus, a dúvida vem sempre de Satanás. Começou lá no Éden. Foi assim mesmo que Deus disse? É que Satanás sempre questiona as coisas, produzindo a curiosidade para que haja, então, a manifestação do homem e ele vem, então, a se manifestar e, logicamente, a partir do momento que ele começa a dialogar com Satanás, ele vai fazer, ele é sutil e ardiloso e vai fazer você tropeçar em alguma coisa. E aqui ele fala insensatos Gálatas exatamente por causa disso. A insensatez deles de, tendo sido fascinado em obedecer uma coisa dessa, de falar que ele fala, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, ou seja, obedecer a uma mentira? Só podia ser Satanás ou alguém inspirado por Satanás.
Mas ele coloca bem diante deles que foi por meio de Jesus Cristo. Deixa eu só abrir na versão do Darby e ler esse versículo. Ele fala: ó insensíveis Gálatas, quem vos enfeitiçou? E quem, como diante dos seus próprios olhos, Jesus Cristo foi... aliás, a versão melhor é a versão do King James também fala. Diante dos nossos próprios olhos, ele foi... Onde está aqui? Ele foi evidentemente demonstrado, claramente revelado, porque Paulo está falando do evangelho que ele pregou. Falou: o que eu coloquei diante de vocês não foi claramente que Jesus foi crucificado por vós? O que agora vocês estão sendo enfeitiçados, por assim dizer, né? ou sendo fascinados por uma doutrina que acaba desviando vocês do caminho? E esse é o grande problema, porque toda vez que o homem é enganado, tem uma razão para ele ter sido enganado. Porque uma vez, ele não está falando aqui de incrédulos, ele está falando de crentes. E ele não está negando que os Gálatas tenham recebido o Espírito Santo. Você vai ver mais à frente que ele vai falar: recebestes o Espírito Santo por obras da fé, pela fé ou por obras de lei? Então, ele não está falando que eles não tinham o Espírito Santo. O que seria se eles fossem incrédulos ou falsos professos. Mas eles não eram. Eles eram crentes que haviam sido ardilosamente enganados por falsas pretensões desses mestres ou do próprio Satanás, que ardilosamente estava tentando enganar. E com isso, então, o que ele faz? Ele começa ele chama de insensíveis, ou na nossa versão, insensatos, porque insensato é sem bom conhecimento, sem boa sensibilidade do que é Deus. E toda vez que a gente dá ouvidos a essas coisas e se afasta da verdade, o irmão fala, a gente tem que identificar que são passos que nos levam a esse ponto. Não é uma coisa que acontece de repente. Eu estou andando aqui como cristão, andando bem, fazendo tudo na fé, confiando em Deus, de repente, bom, Satanás me engana? Não, isso não acontece assim. São passos dados. Ele fala de 4 passos. No próprio livro de Gálatas. Vamos ver, então. Primeiro, Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. É se afastar de Deus, perder a comunhão. Nós sabemos o que impede a nossa comunhão com Deus, não sabemos? É bem evidente o que impede: o pecado. Se nós andamos na prática do pecado, nós vamos perder a comunhão com Deus. Deus não nos abandona, mas nós saímos de lado e perdemos essa comunhão e a alegria da comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está no versículo 1 do capítulo 3, que nós estamos lendo agora, 3:1. A fascinação. Quem vos fascinou? Após perder a comunhão, nós nos tornamos alvos fáceis de serem fascinados por outras ideias. Se nós não estamos em comunhão com Deus, é muito fácil ser fascinado por uma ideia nova. E é muito frequente a gente ver isso, né? Pessoas que se convertem e naquela euforia do evangelho e tal, ali um tempo você vê que ele começa a procurar detalhes, ou vai para a profecia, começa a procurar detalhes da profecia para criar novas ideias. Porque quando começa isso daí, o primeiro passo já foi dado, houve um distanciamento de Deus já foi perdida a comunhão. Então existe algum pecado aí para o homem agir dessa maneira. E aí ele vai ser fascinado por outras doutrinas várias que vai surgir, que Satanás logicamente põe diante de nós.
Depois, no versículo, capítulo 5, versículo 1, não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Uma vez que nós nos distanciamos e somos seduzidos ou fascinados por alguma mentira, logo nós perdemos a nossa liberdade e nos colocamos debaixo da servidão desse jugo que é a lei. Isso é o legalismo. O legalismo é terrível, porque ele destrói realmente a graça. Não tem jeito. O legalismo, quando entra o legalismo, e é interessante que todos os mestres legalistas, que é a religiosidade, né, de você querer pegar alguma forma de regras e de procedimentos que tornem melhor cristão, dominando a carne ou amansando a carne, dominando ou domando a carne. Eu vou domar a carne através dessas regras que eu coloco e vou ser mais espiritual. Isso é o legalismo. Então, aqui você perde a liberdade em Cristo para se colocar debaixo do jugo da servidão de novo, servindo alguém, ou a lei, ou alguma coisa. E o quarto passo é o capítulo, mesmo capítulo 5, versículo 7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à vontade? É impedido de seguir a verdade. Quando nós chegamos nesse ponto em que já perdemos a comunhão, ficamos fascinados por alguma, ou seduzidos por alguma mentira, e nos colocamos debaixo dessa servidão, pronto, nós estamos impedidos de ter uma verdadeira liberdade em Cristo. É impossível ter liberdade em Cristo quando nós chegamos nessa última etapa. E aí, nós já estamos tão distantes que cair é a coisa mais fácil que tem. Então, nós temos que abrir nossos olhos para as artimanhas de Satanás, mas o melhor método é não dar o primeiro passo, não perder a comunhão com Deus, manter a comunhão com Deus. Então, voltando nesse versículo 1, capítulo 3, 1. Ele diz, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já plenamente ou claramente representado, ou mostrado, ou apresentado como crucificado. Então, a cruz de Cristo é a nossa segurança da nossa salvação, porque por meio dela, por meio da crucificação de Cristo, da sua morte e ressurreição, é que nós agora temos o caminho aberto para estar em plena comunhão com Deus e andando assim, fica... Esse argumento aberto diante deles, coloca eles realmente nessa perspectiva. Ele perguntou, quem vos fascinou? E aí eles têm que falar, bom, foi a carne ou foi o próprio inimigo e a minha falta de comunhão com Deus. E você tem que reconhecer essas coisas. Então, isso abre os olhos dos Gálatas para que Cristo foi crucificado por vocês. Por que vocês querem voltar para a lei? Visto que a lei produz morte, não produz vida. A lei não pode dar nada para vocês. A lei só pode mostrar o que vocês são na realidade. Vai mostrar que a carne não serve para nada. E não é por aí que você vai melhorar a carne. Porque se você volta à lei, se você coloca uma regra, essa regra vai acabar te matando, vai te entregar. Agora, pela graça, se tudo é baseado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo morrido, ressuscitado e subido aos céus, nos enviou o Espírito Santo, e agora, pela graça, somos salvos, então, a primeira resposta, o primeiro argumento de Paulo já está encerrado. Vocês, insensatos, estão fascinados, enfeitiçados por quem? Preste atenção. Porque nós apresentamos a Cristo para vocês, não alguém que tenha uma ideia melhor do que Deus possa ter. Então, não podemos anular a cruz de Cristo com as nossas atitudes, né? É só por aí, por enquanto.
E essa é uma característica marcante do evangelho pregado por Paulo. Cristo e este crucificado. Quando ele fala na segunda metade do versículo 1, ele fala: a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. O irmão até comenta no livro: perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidentemente apresentado, crucificado entre vós. Então, a mensagem clara do evangelho é Cristo e este crucificado. Nada mais do que isso. E Paulo tinha essa característica. Sempre que Paulo pregava o evangelho, ele tinha essa característica. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo ele apresenta isso de maneira muito objetiva, de maneira muito clara. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, eu vou até pedir para os irmãos para a gente ler do versículo 1 e contraponto 2. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Agora o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então fica evidente, irmãos, que o evangelho, ele fala da pessoa de Cristo e da crucificação e o que isso fez por nós. A justificação é pela fé em Cristo e este crucificado. Agora, qual que é uma característica marcante dos falsos mestres? Eles ignoram a verdade do evangelho. Eles ignoram Cristo, a crucificação, e vêm com palavras lisonjeiras, palavras de sabedoria, né, entre aspas, e eles querem trazer muitos termos técnicos, muito conhecimento, mas tudo isso é legalismo. Tudo isso é colocar o crente de volta no jugo da servidão. Então fica bem claro como identificar um falso mestre. O falso mestre ele é muito obscuro, ele não fala de Cristo diretamente, ele não fala da crucificação. Ele fala de muitas coisas, mas ele não fala do que é o principal, o fundamental do evangelho, que é Cristo e este crucificado. Acho que fica bem evidente. Paulo ele começa fazendo essas 6 perguntas, né, conforme o irmão disse, até o versículo 5, ele faz 6 perguntas. E nessas 6 perguntas, ele está trazendo aí verdades muito claras, muito objetivas. Ele não está fazendo rodeios, ele está sendo muito claro e muitas vezes repetitivo. Mas é justamente para que os Gálatas pudessem abrir os olhos e realmente voltar ao Evangelho. Voltar a enxergar o Evangelho como ele realmente é. E esse Evangelho trata da pessoa de Cristo e este crucificado. Uma coisa que esse versículo 1 fala também é que quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E tem um outro versículo que fala: a tua palavra é a verdade. Então, na verdade, eles não estavam obedecendo, né, aquilo que Paulo havia falado, porque ele falava por Deus, por assim dizer, né? Ele falava aquilo, a revelação da verdade que Deus, o Senhor Jesus havia dado para ele, ele falava essa revelação. Então, isso era a palavra de Deus, né? Então, assim, que ele fala em outra parte também, que ele fala assim: reconheço que aquilo que eu falo é mandamento do Senhor, não é aquilo que eu acho, né? E então, irmãos, uma coisa importante também, né, nós não conseguimos ser guardados por nós mesmos. Pela minha experiência, pelo meu conhecimento, pelo meu qualquer coisa, irmãos, nós somos guardados pela palavra de Deus. E se nós andarmos na verdade, se nós andarmos naquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Tem um versículo em Salmo 119, nós estamos lendo na nossa leitura
Aqui em casa, o Salmo 119, que nós chegamos aqui, né? E só uma parte, o irmão Wayne Coleman, ele tá fazendo um comentário sobre o Salmo 119, são 22 partes no Salmo 119, né? Muito interessante, irmãos. Fica só uma dica aqui, se vocês quiserem acompanhar, é naquele Recorded Ministry, o Wayne Coleman que está colocando lá. E hoje ele falou uma coisa que me chamou a atenção aqui no Salmo 119, versículo 29. Ele fala assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Então, o caminho da falsidade é o caminho da mentira, né? E, inclusive, ele fala que diz respeito a nós andarmos hoje como cristãos, falando a verdade, né? Porque, às vezes, na parte do nosso trabalho, enfim, a gente, às vezes, pode ter uma dificuldade quanto a isso, né? E nós devemos pedir para o Senhor para que Ele nos ajude, né? A nós sair, não desviar de nós o caminho da falsidade, né? E o caminho da falsidade é o caminho não só daquilo que nós falamos, que talvez não seja verdade, mas daquilo que também nós ouvimos, que talvez não seja verdade também. O que os Gálatas estavam ouvindo aqui eram coisas que não eram verdade, né? Então, como que eles seriam guardados e como nós podemos ser guardados também daquilo que é falso, se nós ficarmos, né, nos apegarmos à palavra de Deus, né? A tua palavra é verdade. Então, irmãos, não é a nossa inteligência, experiência, enfim, que nos guarda de cairmos, né, de entrarmos em algum erro, mas é a palavra de Deus que nos guarda. Só isso. Agora, no versículo 2, ele faz o seu segundo argumento, né? A segunda pergunta que ele levanta. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele começa agora a argumentar baseado na experiência que os Gálatas tinham tido com o Evangelho. Vocês vão ver que as próximas perguntas que ele faz são relacionadas com a própria experiência que eles passaram na conversão deles. E aí a pergunta é bem clara e praticamente ele não responde nenhuma delas, né? Porque não precisa responder. A pergunta é a resposta já, né? Ele pergunta: quando vocês creram e receberam o Espírito Santo, foi por alguma lei que vocês guardaram ou foi pela fé no Evangelho que foi pregado? Eles não podiam argumentar contra isso, né? Paulo levantava essa questão e o que eles iam responder? Então, isso era mais um ponto que levantaria para eles o entendimento de que aquilo que eles estavam seguindo era um falso evangelho e que quem estava fazendo isso, quem estava por trás disso daí, era Satanás. E não acrescentar qualquer coisa no evangelho sempre não é a obra de Deus acrescentar alguma coisa, porque quando o Senhor Jesus na cruz expirou, ele falou: está consumado. Ou seja, a obra tinha terminado ali, acabou, não tinha mais o que fazer, não tem mais o que acrescentar. Bom, Cristo morreu, mas agora que você é salvo, vai ter que fazer isso ou aquilo, tal. É a próxima pergunta que ele vai fazer, que era baseado na ideia errada que eles tinham de que a maturidade era alcançada através da obra agora. Salvar, tudo bem, foi por Jesus, mas você continuar e crescer no conhecimento de Deus tem que ser por guardar a lei. É isso que eles estavam falando e é isso que eles estavam aceitando. Veja o versículo 3. O versículo 3 fala. Aqui tem duas perguntas, né? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito,
Acabeis agora pela carne? Ou seja, que obra é essa que Deus faz, que ele começa por um princípio e termina a obra por um princípio oposto, conflitante? Não tem jeito. Ele está falando, se vocês começaram pelo Espírito, porque a pergunta número 2 falava recebesse o Espírito Santo por obras? Não. Então foi por fé. Então, se vocês começaram no Espírito, agora vocês vão continuar na carne? Vão voltar para a carne? Como vocês vão fazer isso? Deus vai, então, começar uma obra para depois você, na lei, terminar essa obra? É outro princípio. O justo é salvo no princípio da fé, não de obras. Essa é a regra de ouro de Deus. Não tem jeito. E os Gálatas estavam confundindo essas coisas. Então, essas 3 perguntas que nós vimos aqui estão relacionadas com a experiência deles, e a resposta é: não, é pelo Espírito que eu sou salvo, pelo Espírito que eu sou mantido, pelo Espírito que eu sou edificado, que eu cresço, e pelo Espírito que sou mantido aqui, que eu vou ser levado também, porque quando o Senhor vier buscar, aquele que tem o Espírito vai ser levado. O nosso chamado celestial, no dia do arrebatamento, vai subir quem? Quem tem o Espírito Santo. Quem não tem vai ficar aqui. Então, aqueles falsos professantes, aqueles falsos crentes, né, que professavam-se cristãos e não são, eles vão permanecer aqui. Talvez com as suas Bíblias abertas até, sei lá, mas muito provavelmente não, porque em Tessalonicenses o Senhor deixa bem claro que por terem rejeitado a verdade, Deus os entregará à mentira. Eles vão ser entregues à mentira, porque o Senhor está até hoje tentando mostrar para o homem a verdade. Mas se ele quer a mentira, Deus vai uma hora entregar a mentira. Então vocês vão ser entregues. Mas antes disso, ele tira o que são seus no arrebatamento. Então o Espírito Santo é o selo que temos de que estaremos no céu, sim. No arrebatamento iremos para o céu, porque o Espírito Santo habita em nós, né? E nós recebemos ele como? Pela fé? Então é pela fé também que nós vamos crescer, e é na mesma fé e graça que nós vamos ser edificados e à medida da estatura de Cristo, né? É interessante, né, irmãos, achar que os crentes, né, já selados com o Espírito Santo, eles estão imunes aos sutis ataques do inimigo, né? Os crentes que se deixam ser enredados e às vezes acabam sendo enganados pelo inimigo é um sintoma, falta de comunhão. Porque o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai para dar um passeio e volta no momento. É triste quando a gente vê muitos irmãos que não têm esse conhecimento, essa percepção, né, não aprenderam conforme a palavra, de que o Espírito Santo ele habita em nós. E ele não sai, é indivisível. É indivisível. Né? Então tem muita gente que canta Espírito, Espírito, que desce como fogo, que vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como assim? Você já tem o Espírito Santo. Agora, é necessário ter uma comunhão, é necessário ter um relacionamento ali, né? Tem 2 termos que os irmãos já falaram e nós já falamos em outros estudos, que é não apagar o Espírito e não entristecer o Espírito, né? Então, em nenhum momento diz que o Espírito não está ali no crente, mas ele pode ser entristecido. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nós fazemos aquilo que ele não quer que nós façamos. Né? Quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que ele não quer que nós façamos. Aí o Espírito Santo está triste, mas ele está em nós. Ele se entristece em nós. E também fala na palavra que nós devemos não apagar, extinguir o Espírito. Ou seja, quando o Espírito quer que você fale, quer que você faça algo por ele, e você simplesmente se fecha e não fala, e não faz aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Então, isso são 2 formas de nós entristecermos, de certa forma, barrarmos o Espírito. Uma é entristecendo o Espírito,
a outra é apagando o Espírito. Mas nos dois casos, o Espírito está no crente. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então tem esse negócio de, eu quero receber o Espírito Santo todo dia, eu quero receber uma visita do Espírito Santo, vem o Espírito Santo. Isso aí é ignorância. É ignorância. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós estamos selados, como o irmão bem falou. Então é triste nós vermos que irmãos, né, crentes verdadeiros, ainda sejam enganados, né, nos ardis de Satanás, né, infelizmente. Por quê? Por falta de comunhão. Se eu me afasto de uma comunhão com o Senhor, é muito mais fácil ser enganado, né? Mas isso não significa que o Espírito Santo não está ali. No versículo 4, agora, Paulo, então, vai para outro argumento que ele lança, também baseado na experiência que eles tiveram na conversão deles. Ora, eles sofreram bastante. Os Gálatas, quando se converteram, sofreram a perseguição dos judeus, né? Todo cristão, na igreja primitiva, todo cristão sofreu duras penas com os judeus, porque, primeiro, nós estamos falando da Galácia, onde a maioria ali de convertidos eram gentios. Você imagina o que os judeus estavam querendo fazer com eles. Então, ele fala para eles, no versículo 4, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. O que Paulo está argumentando aqui? Vocês sofreram tanto. Por quê? Porque vocês se identificaram com Cristo em sua morte e foram salvos por graça e não por lei. E foram perseguidos por causa disso, por aqueles que guardam a lei. Se agora vocês voltam para a lei, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão dizendo, afinal de contas, eles tinham razão de ter perseguido a gente, porque nós estamos voltando para a lei que eles não queriam que a gente fizesse. Então, a incongruência do homem em agir sem pensar no que está fazendo, sendo insensato ou sendo fascinado por ideias erradas, leva a fazer coisas que são evidentemente, claramente, como Paulo expõe aqui, que não dá nem para responder um negócio desse. Pense, sofrendo tudo aquilo para quê, então? Se agora você vai voltar para a lei. Então, permanecesse lá, pelo menos não sofria. Mas não, eles sofreram porque creram no Evangelho e agora Paulo estava trazendo eles ao entendimento do que eles estavam fazendo. O que estão fazendo está totalmente errado com os padrões daquilo que vocês creram no começo. Aquilo que foi apresentado para vocês, como ele diz aqui, a quem Cristo já foi evidentemente apresentado, claramente apresentado e crucificado. E agora vocês vão querer guardar a lei para quê? Porque uma vez que eu me identifico com Cristo crucificado, o que eu estou me identificando? O que eu estou dizendo? Que o velho homem morreu. O homem morreu. Aquela velha natureza, aquela velha, não natureza, aquele velho, o Adão, o primeiro homem, o Adão, ele morreu. Ele foi dar uma sentença para ele. Essa sentença na cruz foi morte. Não era melhorar o homem, não era dar chances para ele se recompor ou dele se tornar pessoa melhor, nada disso. Era fim. Morreu e agora ressuscitado, Cristo então chama de entre os mortos, vivificando e pregando o evangelho agora por meio dos seus evangelistas, né? Pregando o evangelho da salvação pela fé. Então, como eles poderiam estar agora voltando para a lei? Seria uma incongruência. E daí a última pergunta que ele fala. Além, isso é também da experiência deles de terem, além deles terem sofrido muito, eles viram no meio deles maravilhas que Deus fez. Porque ele operava milagres, bastante milagres, porque o milagre era para dar testemunho a Israel de que ele estava curando. Na realidade, muitos perguntam, por que Deus não faz, o Senhor não faz milagres hoje? Porque, na realidade, enquanto o Senhor Jesus estava, por meio
dessas maravilhas, dando testemunho ao povo de Israel, ele estava dando uma demonstração do que ia ser o milênio. Como ele havia sido rejeitado como rei, agora ele dava pequenos flashes do que será o milênio, onde não haverá doença, haverá árvores que curarão as doenças, você obedecendo, você não pecando, porque no milênio pode-se pecar também, né? Mas e pior ainda, o pior tipo de pecado é o do milênio, porque aqui hoje nós podemos dizer, nós temos 3 inimigos, a carne, o mundo e Satanás, mas no milênio Satanás está preso, só sobrou o mundo e a carne, entendeu? E esse mundo está sendo reinado pela justiça de Cristo reinando nela. Quando pecar no milênio, vai ser um pecado que não passa um dia do outro, não. E não tem assim, essa vez passa. É pecado que vai ser julgado todo dia com a morte. Aquele que pecar morre. Então, o Senhor Jesus estava, através de milagres e maravilhas que ele fazia, ele estava dando lances, ou pequenos flashes do que é o milênio. E ele está falando isso aqui agora. Ele fala, aquele, pois, que vos dá o Espírito, versículo 5, e que obra maravilhas entre vós, falar pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Senhor Jesus estava, por acaso, por meio dos apóstolos, dos seus discípulos, fazendo curas milagrosas ali, por meio da fé ou de obras? De obras não poderia ser, mas era a fé. Os discípulos, pela fé, faziam aquilo lá. Vocês veem Pedro fazendo isso, Paulo fazendo isso, pura fé. Fala, levanta-te, ouro não tenho, nem prata, mas uma coisa eu tenho, levanta-te e anda. Ele levantou e andou, entendeu? Então, era um poder que Deus estava demonstrando para convencer os judeus, entre os judeus, alguns que pudessem ser salvos. E tinham muitos que foram salvos, evidentemente. Mas, novamente, esse último argumento coloca por terra toda a ideia deles de que a obra poderia ter algum lugar depois de ser salvo. Entendam, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você, para Deus, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, foram enterradas, sepultadas com Cristo Jesus. E ele ressuscitou vitorioso dentre os mortos e agora te salva para colocar onde? Na lei de novo? De modo nenhum. A lei vai ter efeito no quê? O irmão dá um exemplo. Qual efeito pode ter a lei sobre um morto? Quando tiraram a pena de morte nos Estados Unidos, porque coisas erradas, muito horrendas, né? Crimes muito horríveis que se praticavam, era condenado com a morte, né? E uma vez que tinha a pena, morria e acabou. Essa pessoa, mesmo que fosse descoberta alguma coisa errada que ele tinha feito, depois disso, a condenação já tinha acontecido. E é interessante notar que esse exemplo que o irmão, inclusive o Rafael falou na última reunião, e que o Bruce menciona, me trouxe à mente uma coisa muito interessante que acontece nos Estados Unidos, interessante, não, curiosa que acontece nos Estados Unidos. Como já não existe mais, em muitos estados, não existe mais a pena de morte, eles dão pena de prisão perpétua. E às vezes eles dão penas assim, como a pessoa fez, por exemplo, um serial killer, o cara matou 10, 15 pessoas, o hobby dele era matar. Ele recebe pena de 500 anos de cadeia. Como é que ele vai cumprir essa pena? Ele vai morrer na cadeia, lógico. Então, por que não faz só né? Porque eles querem mostrar que o crime dele é tão grande que se ele vivesse 400 anos, ele ia ficar 400 anos na cadeia. E se aparecer outro depois de 400 anos na cadeia, aparecesse o crime, ia aumentar mais essa pena. Então, o fato é que nós estamos mortos para a lei. Não é a lei que morreu, é nós que morremos. E a lei não tem mais efeito sobre nós. Por que voltar a guardar ela? Para quê? Só para alguns, quem foi que o seduziu, que levou a essa ideia.
E esses homens judaizantes que traziam essas ideias realmente desviaram muitos. E surgiram, então, várias diferenças de doutrina, de opiniões, que foram dividindo já no início. A gente vê claramente isso, pessoas querendo dominar a Assembleia, colocando regras e tudo mais. É só ler a terceira carta de João, que vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, então, dos versículos 1 até o versículo 5, ele termina essa exemplificação dos próprios Gálatas, né? Ele evidencia a experiência dos Gálatas com a justificação pela fé, e Paulo faz questionamentos. Olha, vocês experimentaram a justificação pela fé e agora querem voltar para as obras de lei? Então, no versículo 1 ele fala, Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós. Vocês tiveram evidências, né, dessa esfera. No versículo 2 ele fala, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da fé. No versículo 3, vocês experimentaram o Espírito, vocês começaram pelo Espírito, ou seja, houve uma experimentação. Isso não dependeu de lei, isso foi tudo pela fé. No versículo 4, vocês padeceram por isso, sofreram perseguições, né? Vocês experienciaram isso. E no versículo 5, olha, houve operação de maravilhas entre vocês, né? Maravilhas. E aí Paulo fica questionando, mas isso foi pelas obras de lei ou foi pela justificação pela fé? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo usa os primeiros 5 versículos, como o irmão colocou no início, usando a experiência dos Gálatas, com a fé, a justificação pela fé. E aí ele faz esse contraponto. Se vocês receberam tudo isso pela fé, não por obras de lei, por que agora vocês querem voltar pelas obras de lei? E aí, continuando o capítulo, ele vai fazer mais, ele vai usar mais argumentos, né? É interessante como o capítulo 3 inteiro, ele utiliza exemplos positivos da justificação pela fé, esse efeito no crente, né? O efeito positivo através da justificação pela fé. E aí, a partir dos versículos 6 até os versículos 9, aí Paulo ele vai entrar mais fundo, né? A gente viu aqui ele argumentando, usando a própria experiência dos Gálatas. Mas a partir do versículo 6 até o versículo 9, ele vai mais fundo nessa explanação. Ele usa o exemplo de nada mais, nada menos que Abraão. Os judaizantes tinham Abraão como o mais estimado, né? A pessoa mais estimada, chamavam de pai Abraão, né? Na própria presença do Senhor Jesus Cristo, falava, Abraão é nosso pai, né? Então, Paulo agora vai, não contente de trazer à memória a questão da experiência dos Gálatas, agora ele vai usar o exemplo de Abraão sendo imputado como justo. E olha que detalhe, não por obras de lei, não pela lei, mas pela fé. E ele começa justamente assim o versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele creu, e isso foi o bastante. Isso foi o bastante para que ele fosse imputado como justiça. Aí os irmãos podem explanar esses pontos aí, como Paulo usa esse exemplo de Abraão para mostrar o poder da fé em Deus. Eu queria falar, entendeu? Pode falar. Que a questão da lei, né? Se a gente tratar a coisa, vamos dizer, pela lógica, quando Deus, antes do chamado de Abraão, havia apenas um povo na terra, que era quem? Os gentios. Né? Então, todos eram gentios, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Deus chama um povo para si, Abraão, e a esse povo ele dá a lei. Né? E o que separava o gentio de Israel, né, da descendência de Abraão, era exatamente a lei. Né? Tanto assim que lá em Efésios, né,
ela fala que, tem um versículo aqui, eu estou com ele aberto aqui, Efésios 2, versículo 12, Efésios 2, 12, ele fala assim, naquele tempo, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição do gentio, né? No versículo 15, fala assim, na sua carne, o Senhor Jesus, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então ele desfez a lei dos mandamentos. E no momento que ele desfaz a lei, porque a lei, o que ela fazia? Ela separava os gentios dos que não eram gentios, que eram, então, a linhagem de Abraão, que estava sobre a lei. Deus deu a lei à descendência de Abraão. Então, por assim dizer, é ilógico, né, se a gente pudesse tratar dessa forma, que um gentio, nós, né, nos submetêssemos à lei. Que é exatamente o que Paulo também fala aqui, porque os Gálatas, eles eram gentios, né? Eles eram lá da região da Galácia, e alguns falsos mestres judaizantes haviam entrado, provavelmente eram judeus que haviam se convertido, né? Não entenderam a graça, e eles estavam, então, tentando colocar a lei sobre eles, algo que eles nunca tiveram sobre eles, né? Então, por isso que eu falo, no aspecto lógico da coisa, né, se a gente puder falar isso, um gentio nunca deveria entrar se colocar sob a lei. Por quê? Porque a lei traz maldição, ela traz condenação, ela não traz salvação. Como os irmãos falam, a lei é apenas um espelho, ela vai mostrar aquilo que o homem é, ela não vai salvar o homem, né? Apenas essa observação, né, de que é ilógico, né, de um cristão hoje, que nós somos gentios, né, nos colocarmos sob a lei. Ao trazer nesse versículo 6 o exemplo de Abraão, né, é muito interessante isso, porque assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que ele creu? Ora, nós sabemos quando o Senhor Deus chamou da terra de Ur dos Caldeus a Abraão, ele chamou ele e prometeu para ele que dele iria surgir nações. Ele creu, isso foi imputado como justiça. Quando foi isso? 450 anos depois só que foi dada a lei. 450 anos depois que Abraão foi justificado pela fé, é que foi dada a lei. Então, a lei não tem nada a ver com justificação. Porque o que Paulo está falando aqui? Abraão foi justificado pela fé. Vocês querem ir um pouquinho mais para trás? Abel foi justificado pela fé. Ele ofereceu um sacrifício, mas o que diz em Hebreus 11, acho que é 11:2, 11:4? Porque pela fé ofereceu Abel sacrifício mais excelente que seu irmão. E ele foi justificado por isso. E morto por isso. Seu irmão matou por causa disso. Porque ele tinha fé e seu irmão não. Então, essa história de aquele que tem fé ser perseguido pelo que não tem, não é coisa nova, não. Começou no Éden. Logo na primeira geração de Adão. Não foi diferente. Então, ele está agora trazendo os Gálatas a mais coisa ainda. Não é só a experiência de vocês, né, nesse período da graça. Vamos voltar atrás. Vamos antes da cruz e ver como é que Deus justificava os homens. Pela fé. Como nós sabemos que os mundos foram feitos? Pela fé. Não por obras. Não tem, a lei nunca mostrou quem era o Criador de todas as coisas.
Mas a fé produz isso em nós. Ela nos revela todas as coisas. Então, o argumento agora que ele está trazendo é muito mais poderoso, se eu posso assim dizer, porque ele está mostrando ele justificando pela fé antes sequer de Cristo ter vindo ao mundo. Já na primeira geração. E ele, lógico, justificou Adão também por fé. Adão teve fé naquilo que ele fez, porque ele teceu aquela roupa com pele de animal, deu para Adão, e ele vestiu ela. Ele se vestiu dela. Ele podia falar, não, eu não preciso, eu já tenho a minha aqui, eu fiz uma de mais bonita, verdinha, de folhas de... Não, ele pegou e colocou a vestimenta que Deus deu para ele. Ou seja, ele aceitou o sacrifício de um inocente no lugar dele. Nós aceitamos a Cristo morrendo em nosso lugar pela fé, como Adão vestiu a pele de um animal sacrificado para cobrir o pecado, o seu próprio pecado. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos hoje. E esses argumentos são trazidos, que ele continua, dizendo no versículo 7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque todas as nações que vieram de Abraão, ele foi justificado pela fé e dali em diante também. Todos da sua descendência que creu, foi justificado. Mas é interessante quando ele vai para o versículo 8, que ele mostra que é mais do que as nações. Porque ele não usa seus descendentes. Ele fala seu descendente. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. O seu descendente, que é Cristo Jesus, indiretamente, quando Abraão creu no que Deus falou, ele foi justificado. A obra de Cristo é que justifica todo mundo, tanto os do Antigo Testamento quanto os de agora. Eles não eram justificados por obras, mas por fé. Fé naquilo que Deus falava, que Deus havia prometido. E Deus havia prometido um Salvador para o mundo. Já lá no Éden. Tá? No Éden ele já havia prometido isso. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé muito, muito, muito antes de ser circuncidado, né? Olha que interessante. Isso aí faz toda a diferença, né? E quando Paulo cita essa passagem, todas as nações serão benditas em ti, no versículo 8, é uma revelação do próprio Senhor, né? É uma revelação do próprio Senhor, porque lendo essa passagem lá em Gênesis, a gente não tinha essa dimensão toda, né? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, quando fala dessa parte, todas as nações serão benditas em ti, quando vem aqui o próprio Senhor, o Espírito Santo, por meio de Paulo aqui, dando esse entendimento. Olha que coisa grandiosa. Então, esse argumento é mais do que, assim, firme, mais do que fundamental, mais do que certeiro, de que realmente, dando o exemplo de Abraão como quem foi justificado pelas obras da fé, né? Pelo princípio da fé, pela obra da fé, e não por questões de lei. E mais, quando Paulo fala no versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Olha que coisa. Nunca lendo o Antigo Testamento, você ia ver que a promessa que Deus fez a Abraão era pregando o evangelho já. Paulo revela isso pelas Escrituras para nós. Porque ele fala, Deus havia de justificar pela fé também os gentios, né? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, as boas novas para Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, nós, gentios, tivemos parte nisso, porque somos filhos da fé, como Abraão, descendentes de Abraão pela fé. E ninguém foi justificado
Jamais, por qualquer forma de lei. Ninguém. Teve um. A lei, como eu já disse, ela pode causar duas coisas. Revelar quem você é e a morte, mas não pode te justificar, não pode te melhorar e não dá solução para você sair dessa. Só mostra quem você é, como o irmão falou. É um espelho. Mostra tudo, mas não faz a cirurgia para melhorar a aparência. Não tem jeito. O espelho não faz nada para você. Ele só revela o que você é. Só. Tá aí uma coisa nova, aprendida. Abraão recebeu o evangelho. Foi o primeiro a receber o evangelho ali. Nossa, que isso é maravilhoso, irmãos. Somente estudando a palavra, porque a gente descobre essas coisas tão maravilhosas, né? Muito interessante. Já podemos dizer, olha, o evangelho já estava sendo pregado desde o Antigo Testamento. Então, Paulo, até aqui no versículo 9, ele encerra essa exemplificação usando Abraão, usando o exemplo de Abraão. Então, ele começou o capítulo 3 usando a experiência e o exemplo dos próprios Gálatas. Depois, ele começa a usar o exemplo de Abraão, aquele que era o mais estimado entre os judaizantes, né? Argumento fortíssimo. Só que Paulo aqui não falava de si mesmo, ele falava pelo Senhor. Ele continua aqui, a partir dos versículos 10 a 14, usando um testemunho que é irrefutável. As Escrituras, a palavra de Deus. Meu amigo, eu usei a sua experiência, que usei o exemplo de Abraão, mas agora eu vou usar também a palavra de Deus. Ou seja, é uma defesa contundente do Evangelho. Uma defesa contundente, inquestionável. Sabe, esse aqui é um manual da pregação do Evangelho, né? Interessantíssimo. Então, a partir dos versículos 10 até o 14, Paulo ele vai trazer aqui um testemunho da justificação pela fé, usando as próprias Escrituras Sagradas. Aí ele fala aqui nos versículos 10 a 14, só para a gente relembrar. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, usando aqui a palavra de Deus, está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, pelo princípio de fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, novamente ele usando aqui o testemunho da palavra, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, os irmãos podem agora ruminar essa passagem, né? Meditar nessa passagem. Paulo aqui usando o testemunho inquestionável da própria palavra de Deus, das Escrituras. Precisa lembrar que a lei, ela era também um fardo, né? E até o próprio Senhor Jesus fala que eles atavam, né? Os fariseus atavam pesos, né? Que eles não faziam as pessoas carregarem e eles mesmos não carregavam isso, né? E quando o Senhor Jesus fala, em Mateus, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? E ele fala também que o jugo dele era leve, né? Por quê? Porque havia naquele tempo judeus sinceros, né, de coração, que eles faziam de tudo para não ficar nessa condição aqui, né, que o Rafael leu, porque aquele que não cumprisse, não fizesse as obras da lei, ele era maldito. É maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não era para conhecê-las, era para fazê-las, né? E isso era um fardo muito grande.
E o povo, né, do Senhor estava, por assim dizer, cansado, porque eles tinham que fazer, imagina, por exemplo, quando havia um pecado. Havia um pecado, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um animal, levar ali no altar, né, do holocausto, sacrificar o animal, né? Voltar. E se no caminho acontecesse outra coisa, ele tinha que fazer a mesma coisa. E isso era uma coisa diária para eles. Não havia descanso, né? Inclusive, uma das figuras que no Velho Testamento nós vemos, não havia cadeiras, né? Ou onde os sacerdotes descansarem. Por quê? Porque era uma coisa contínua. Não havia descanso, né, para eles. E o Senhor Jesus, então, ele veio, né, com essa mensagem de que eles tomassem o fardo do Senhor, porque era leve. Por quê? Porque não era o fardo da lei. Então, o que esses Gálatas estavam pensando, né, como os irmãos falaram, insensatos Gálatas, no versículo 1. No versículo 3 fala, tão insensatos Gálatas. Eles não eram só insensatos, eles eram tão insensatos. Né? Então, uma coisa interessante também que fala, eles começaram como sendo insensatos, daqui a pouco eles já estavam tão insensatos. Né? E nós também, irmãos, a nossa vida, né, ninguém está na sua vida cristã em cima do muro. Né? Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos indo para frente, por assim dizer, né, no crescimento das coisas de Deus, ou nós estamos indo para trás, regressando, vamos dizer, né? Então, lembra aquilo que o Paulo fala, né? Uma coisa faço, indo para as coisas que estão adiante e deixando as coisas que estão para trás. Então é isso, irmão. Se nós estamos indo para frente, consequentemente, nós estamos deixando para trás coisas. Né? Por quê? Porque nós estamos indo para frente. Né? E se eu não estou indo para frente, eu estou indo para trás. Então isso possa nos animar, né, a nós continuarmos na senda, né, na carreira da fé. Como Paulo fala, né, ele chegou no final, ele falou, cumpri a carreira. Foi fácil para ele? Não foi, irmãos. Né? Pega a 2 Coríntios, a gente vai ver o que Paulo sofreu, sendo açoitado, apedrejado, enfim, tantas coisas que aconteceu com ele. Não é? Mas ele valeu a pena fazer. Então, vai ser fácil a nossa vida? Não vai ser fácil. Irmãos, mas com certeza vai valer a pena cada passo que nós dermos em direção a Cristo, em direção àquilo que diz respeito a Deus. Né? Irmão, se de tudo que está sendo dito, comentado até agora, se algum irmão quiser fazer uma pergunta a respeito do que está sendo dito no chat, fique à vontade, tá bom? Não perca a oportunidade. Então, se ficou uma dúvida, se tem alguma coisa que possa trazer para o enriquecimento aqui do estudo, fique à vontade. Se não tiverem coragem de perguntar no vídeo mesmo, podem perguntar no chat, que aí os irmãos aí podem nos ajudar. Irmãos, recebi uma pergunta no chat aqui. A irmã está pedindo para explicar como por que Paulo fala em Gálatas 3,15. Irmãos, como um homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Aí tá essa parte especificamente. Irmãos, como um homem falo. O que quer dizer essa condição como um homem falo? Não é a única vez que ele fala na palavra isso daí, né? Fala como homem. Quando ele queria dar um exemplo, aqui no caso é isso, ele está querendo dar um exemplo dos relacionamentos na humanidade. Então, as leis eram bem claras a esse respeito. Se alguém tivesse, no versículo
no versículo 15, um homem fazia um testamento e fosse confirmado esse testamento, ninguém podia mudar ele. Essa era a lei, entendeu? E ele está dizendo isso como homem, assim, entre os humanos isso acontece. É uma coisa que acontece, que todo mundo vê, é claro acontecer. Na lei humana acontece isso. E é um princípio. Agora, também, já ouvi muitos falarem que quando o Paulo fala isso aqui, então, o que ele está falando aqui não é a palavra de Deus, porque ele está falando como um homem. Não é isso, né? Ele é inspirado em tudo que ele fala, mas algumas vezes ele vai falar alguma coisa que ele está falando como um homem falo, mas não sem autoridade. Não é falar, vou tirar isso aqui da Bíblia porque é o homem falando. Não é isso, na realidade, não é isso que está sendo falado aqui. Ele está dizendo, ele está falando como um homem agora, não como um profeta ou alguém que está, um apóstolo. Ele está falando das coisas relacionadas ao humano, ao procedimento humano. Tem um versículo, Ineu, só para falar, 1 Coríntios 7:40, ele disse, será, porém, também mais aventurada se ficar assim, estou falando da mulher, né, se casar, segundo o meu parecer, e também eu cuido, aquilo que você falou, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, aquilo que Paulo falava, nisso, só completando isso aí que você falou, Lineu, é que ele também ele falava inspirado pelo Espírito, né? Embora que ele fosse ele que falasse, né? Um outro exemplo que ele usa essa expressão em Romanos 6:19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Ou seja, ele ia tratar de um assunto que ele tinha que falar por causa da fraqueza deles, porque para um cristão normal nem precisaria falar. Então ele fala, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentasse os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, essa expressão falo como homem, ele está dando, ou ele está dando a opinião dele, mas não que seja uma opinião fora dos pensamentos de Deus. A opinião dele, ele julgava que tinha o Espírito Santo e ela não era fora do pensamento de Deus. Mas aqui, por exemplo, nesse caso, não é isso. Ele está falando, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, por causa dessas coisas, entendeu? E algumas outras vezes ele fala sobre isso daí, né? Essa é a minha opinião. Fala em outra passagem, acho que é sobre o véu também, ele fala sobre isso aí, né? Ou de cortar o cabelo é dado no lugar do véu. Mas, de modo nenhum, isso está dizendo que Paulo está falando sem autoridade ou está dando a sua opinião própria, independente de Deus. A dependência de Deus é uma coisa importante. Irmãos, mais uma pergunta do irmão Adelino Mateus. Como é viver pelo Espírito? Quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos nesse Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Aí, a partir desse momento, você tem uma pessoa divina habitando em você. E isso só foi possível porque Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E aí, então, deu a promessa que ele havia feito de derramar seu Espírito sobre nós. Derramar o Espírito ocorreu no Pentecostes, quando aconteceu de eles estarem naquele cenáculo reunido, como o irmão fala, subiu um grupo de 100 homens e voltaram um corpo. Desceram lá do cenáculo em um só. Porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar pela primeira vez no homem. Nunca antes tinha acontecido isso, porque era impossível acontecer isso. Porque era necessário, primeiro, que Cristo pagasse a pena
pelos pecados para poder santificar o homem, para ele poder ser a habitação do Espírito. Ora, se agora eu creio que já morri, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, andar em Espírito é andar em submissão à vontade do Espírito na nossa vida. Em oração, em comunhão com Deus e tudo mais. Seria muito fácil eu falar, andar em Espírito é o contrário de andar na carne. Falo como um homem. Na realidade, quando nós nos convertemos, nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E agora que nós somos salvos, nós andamos na luz. E alguma vez perguntaram para o Darby, você fala que nós andamos na luz. E se o homem pecar? A resposta dele, ele está pecando na luz. Falou, mas e se o incrédulo der as costas para a luz? Ela vai brilhar nas suas costas. A luz vai brilhar nas costas desse que deu as costas para a luz. Porque você não tem jeito de impedir a luz. Uma vez que você é crente, você tem o Espírito Santo e você sabe o que é a vontade de Deus. Pelo Espírito que habita em você, que te dirige nessas coisas. Mas existe a carne. E a carne, às vezes, quer fazer sua própria vontade. Então, nós temos que entender, quando eu me converto, quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, eu me coloco debaixo do senhorio de Cristo. Eu pergunto, antes de se converter, a quem você servia? A Satanás, ao pecado, à carne. Mas agora você é uma nova criatura. A quem você vai servir? Não mais aquele homem, aquele senhor que me tirava tudo e não me dava nada. Sugava tudo de mim e não me dava nada. Agora eu tenho um Senhor sobre o qual nós colocamos debaixo do senhorio de Cristo, ou seja, da vontade dele. E queremos e buscamos fazer a vontade dele pelo Espírito, não por esforço, ou por lei, ou por regra. Não existe regra, existe comunhão com Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Isso é uma pergunta constante entre os jovens. Como que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Anda perto dele. Anda em comunhão com ele, e você vai saber a vontade dele. Agora, é muito interessante pessoas perguntando isso, mas querendo praticar o mal, o pecado, querendo continuar praticando as coisas da carne. Aí, o que eu posso esperar? Que ele está deliberadamente pecando na luz. E então, perde-se a comunhão, a alegria da salvação, já não tem mais tanto interesse em ler a palavra. Então, existem sinais evidentes na nossa vida de que nós estamos distanciando ou perdendo a comunhão com o Senhor. Um pecado não confessado, e muitas pessoas falam assim, mas eu só vou até Deus quando a coisa é muito feia mesmo, quando eu faço uma coisa muito feia. Assim, aquelas pequenas coisinhas, vou dar um exemplo, né? A mentirinha branca, né? Fala que eu não estou. É uma mentirinha branca, né? Você está aí porque está falando que não está. É uma mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Eu vou ficar servindo a Satanás? Não. Eu não estou mais debaixo disso. Então, essas coisas que a gente vai aprendendo a confiar em Deus e não confiar na carne. Por isso que quando Paulo fala do homem espiritual, que não confia na carne, mas no Espírito. Então, nós andar em Espírito é andar debaixo do senhorio de Cristo, pela palavra de Deus e o Espírito nos mostrando em sua palavra a sua vontade. Acho que respondi, né? Só colocar uma coisinha também, Lineu. Hoje, como que Deus vê a humanidade com relação à posição das pessoas? Existem duas coisas. Uma coisa é posição e outra coisa é estado, né? Então, com relação à posição, só existem duas posições que a humanidade pode estar.
diante de Deus. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Não existe outra coisa. Ou a pessoa está em Adão, ou ele está em Cristo. Ou ele tem uma nova vida, crê no Senhor Jesus, ele está em Cristo, ou ele não crê, ele está em Adão. Isso é posição. Agora, estado, então a posição é em Adão, em Cristo. O estado é em espírito e em carne, ou na carne. Né? Então a pergunta, alguém que está na posição em Adão, qual é a situação dele? Qual é o estado dele? Ele pode andar em espírito? Não pode. Aquele que está em Adão, ele só anda na carne. Ele só vai fazer a vontade da carne, da velha natureza. Né? Agora, alguém que está na posição em Cristo, a condição dele, ele pode estar andando em espírito, ou, infelizmente, ele pode estar andando também na carne. Né? Então, a posição dele é em Cristo. Mas a condição dele é ou em espírito ou é na carne. O que vai fazer ele não andar na carne? Uma coisa que se chama julgamento próprio. Né? O julgamento próprio é aquilo que nós pegamos a palavra de Deus e comparamos, né, por assim dizer, aquilo que eu estou andando, como eu estou andando. E se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que eu devo fazer? Eu devo confessar para o Senhor, Senhor, puxa, olha, de novo, né? Por assim dizer, né? E pedir para o Senhor nos ajudar. Então, confessando, né, o nosso pecado, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Então, é essa questão. Hoje, a nossa posição é em Cristo, imutável. Né? Graças a Deus, imutável por aquilo que o Senhor fez para nós. Mas a nossa condição ainda, elas são duas, né? Ou eu vou estar andando em espírito, ou se eu não julgar, né, a minha carne, ela vai pôr as manguinhas de fora, né? E aí nós sabemos, né, o que isso significa, né? Irmãos, já deu o nosso horário, tudo que é bom dura pouco, né? Então, agradecer a presença dos irmãos e avisar que na próxima terça-feira, com a permissão do nosso Senhor, nós estaremos estudando a partir dos próximos versículos ainda do capítulo 3. Tá certo? Então, agradecer a cada um dos irmãos e pedir para um dos irmãos encerrar em oração, tá bom? Eu só vou falar uma coisa, Rafael. Você disse que tudo que é bom dura pouco. Existe uma coisa que é boa e vai durar para sempre. Concordo, irmão, concordo. A gente poderia continuar do versículo 15, né? Semana que vem. Isso mesmo. Ótimo. Então, voluntário para dar graças, né, Breno? Vamos lá, irmãos. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, gostaria de agradecer essa live, Senhor. Obrigado por nos deixar a sua sabedoria, meu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sabedoria que os irmãos destilaram em nós, sobre a sua palavra, sobre o seu amor, sobre sua graça, sobre esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor tem para nós e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, revelou para nós. E muito obrigado por nos colocar em segurança, Senhor, em nossas casas, com nossas famílias. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai, na sua permissão, para trabalhar em nossa santificação nesse período de
de vírus, meu Senhor, e muito obrigado pelas pessoas que estão sendo salvas nesse momento também, Senhor, porque tudo é na sua permissão, tudo na sua misericórdia, tudo é na sua graça, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Ti hoje e sempre, meu Pai, e agradeço por toda a sua misericórdia e amor. Amém. Boa noite, irmãos. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, irmãos. Um abraço. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite, Isaac. Bom estar com vocês. Tchau. Até mais, irmãos. Até mais. Ficou quieto hoje, hein, Isaac? Eu tô tranquilo. Só na expectativa aqui, só na arquibancada. Tô só recebendo aqui dos mestres aqui. Do Senhor. E aí, Fábio?